Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube da Fraternidade Jesus Salvador dos Salvistas para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a deixar o seu clique, o seu gostei, compartilhar o nosso vídeo com seus familiares, amigos e conhecidos para que mais e mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos. E não se esqueça de ativar o sininho das nossas notificações. No próximo domingo, nós celebraremos o 22º domingo do tempo comum. E na primeira leitura, nós vamos escutar uma leitura tirada do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 8, que na realidade é o final do primeiro discurso que Moisés fez ao povo na entrada da Terra Santa, nas planícies de Moabe, quando o Senhor, através das mãos de Moisés, entregou ao seu povo o Deuteronômio, a segunda lei. E na leitura que nós vamos escutar, a ordem de Deus é clara. Precisamos pôr em prática aquilo que Ele ordenou, ou ao menos precisamos nos esforçar em pôr em prática a lei que Ele deu ao seu povo. Agora, irmãos e irmãs, qual é a função da lei que Deus deu ao seu povo por meio de Moisés? Mostrar os nossos erros, nos mostrar que nós não cumprimos a lei. Quando você pega os 10 mandamentos e olha para os 10 mandamentos, no que é que você pensa em primeiro lugar? Naquilo que você não fez, naquilo que você não cumpriu, olhando para a lei? Então a lei foi dada para mostrar aquilo que nós não fizemos. É isso que São Paulo nos ensina lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. A lei sobreveio para que abundasse o pecado. Não que Deus queira que nós cometemos mais pecado, mas não. Olhando para a lei, nós tomamos consciência dos numerosos pecados que nós cometemos, daquilo que nós não fizemos ou daquilo que nós deixamos de fazer, da nossa obrigação que nós deixamos de fazer. São Paulo nos ensina ainda, lá na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que a lei é o pedagogo, paidagogos, em grego. A palavra pedagogo vem do grego paidos e ago. Paidos é criança, e ago é conduzir. Então, pedagogo, daí vem a palavra pedagogia, é aquele que conduzia no mundo antigo a criança, geralmente era um escravo, ao mestre, à escola, para poder aprender. Então, São Paulo nos diz que a lei é o pedagogo que nos conduz a Cristo, ou seja, ela não foi dada para nós vivermos para ela, mas ela é um caminho que nos leva a Cristo. Na mesma passagem de Romanos capítulo 5, versículo 20, São Paulo diz: onde o pecado abundou, porque Deus nos deu a lei que nos possibilita reconhecer os nossos pecados, a graça superabundou. Ou seja, a lei foi dada para que nós nos encontremos com Cristo, confessemos aquilo que não fizemos e sejamos por Ele renovados, para que sejamos por Ele renovados pela graça. Os fariseus e os mestres da lei, da época de Jesus, não entenderam isso. Deram tanta importância à lei que multiplicaram as leis. Os fariseus, por exemplo, não sei se vocês sabiam disso, criaram, a partir das leis que Deus deu ao seu povo, que está lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, 613 leis. 248 leis positivas, daquilo que o povo da época de Jesus, os judeus, deveriam fazer, e 365 leis negativas, daquilo que eles não podiam fazer, ou seja, eles visavam uma pureza legal. Para eles, a vida religiosa tinha um objetivo, era cumprir a lei, era a pureza legal, que não é a pureza do coração. Para eles, para os fariseus, todo contato com aquilo que era considerado impuro, por exemplo, com contato com moedas estrangeiras, moedas romanas de outros povos, contato com sangue, contato com os pagãos que não faziam parte do povo de Israel, tornava o homem ou uma mulher impuros. Por isso eles multiplicaram os banhos e as purificações, e é por isso que no evangelho desse domingo nós vamos ver os fariseus e mestres da lei se aproximarem de Jesus e fazerem a ele uma pergunta no evangelho que nós vamos escutar, tirado de Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 23, com alguns recortes.
Então os fariseus e mestres da lei perguntam para Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu a eles dizendo: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Quando o Senhor diz, esse povo me honra com os lábios, ele está dizendo, esse povo pratica a lei, mas seu coração está longe de mim. O que é o coração na Sagrada Escritura? A palavra coração, na língua que falava Jesus, leb, é os sentimentos, a sede dos sentimentos mais profundos. O que Deus mais quer? O que Deus mais quer, queridos irmãos e irmãs? É o meu coração, é o seu coração. Jesus veio neste mundo para isso, para buscar o nosso coração e dá-lo ao Pai. Se a lei que nós praticamos não serve para isso, a lei é inútil. A lei só serve para que o nosso coração, a nossa vida seja mais de Deus. A lei só foi dada para nos levar para Deus, para nos levar para Cristo. É por isso que o Senhor diz pela boca do profeta Joel, está lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículos 13 a 14, rasgai o coração, não as vestes. É isso que Deus quer. Deus quer o nosso coração, Deus quer o nosso interior primeiro. É por isso que Jesus vai dizer no Evangelho do próximo domingo, aos mestres da lei e fariseus que o criticavam, o que torna o homem puro é o que sai do interior, porque do coração do interior, a sede dos desejos mais profundos, saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo, como vamos escutar da boca de nosso Senhor. Por isso, olhando para a lei, eu e você, querida por Deus, a lei foi querida por Deus, reconheçamos nossas faltas, reconheçamos aquilo que não fizemos ou deixamos de fazer, reconheçamos as vezes que não praticamos a lei. Por quê? Porque não temos um novo coração. E peçamos a Jesus que renove o nosso interior, que nos dê um novo interior, nos dê um novo coração. Ele veio nesse mundo para isso. Termino com aquela passagem que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O Senhor faz uma promessa para mim e para você, está lá no Antigo Testamento. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O coração de pedra aqui em Ezequiel 36, 26 é o quê? É um coração empedernido? Também, mas o Senhor fazia referência às tábuas da lei, ou seja, a lei do Antigo Testamento escrita em tábuas de pedra, ou seja, o Senhor fazia referência à prática da lei por obrigação. E o Senhor promete que Ele vai inscrever a lei em nossos corações, nos dando um coração de carne, um coração todo de Deus. É isso que eu desejo para você neste domingo, que você vá celebrar a Eucaristia na comunidade, na paróquia onde você mora, que você frequenta, e que Jesus te dê um novo coração, a graça de um interior renovado, a graça de praticar sim a lei, mas com um coração renovado, um coração que seja todinho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um bom 22º domingo do tempo comum e até a próxima, se Deus assim o permitir.